Sejam bem-vindos a mais um quadro do Carreira Fit. A gente está aqui no podcast da Estácio Pode Mais. E esse quadro é específico para a educação física, construção de carreira, autonomia, gestão, tudo que você quiser aprender aqui a gente vai tirar dos entrevistados. Hoje eu estou com um entrevistado super especial, que é o Iago Martins. Ele é especialista em fisiologia do exercício, tem uma vasta experiência com CrossFit, LPO, trabalha com personal, tem agenda cheia, agora se especializou em reabilitação também e vem trabalhando muito nessa área. É o Iago. Se apresenta pra galera, Iago. Show de bola, boa tarde para vocês agora aqui, boa tarde. Sou Iago Martins, assim como o Thiago já disse. Hoje, atualmente, estou trabalhando com reabilitação, faço também e trabalho com CrossFit, ajudando assim a galera que está lá treinando a se recuperar e também a melhorar dentro do salão de musculação. Mas hoje estou mais focado na reabilitação de lesões. Legal. E uma coisa interessante de ressaltar também é que o Iago tem uma facilidade muito grande com mídias também. Ele é um dos caras, se não é um dos, é o mais estourado aqui de Resende que eu vejo nas visualizações. Mais ou menos. Mais ou menos. Por aí. Então a ideia também é a gente aproveitar esse conteúdo do Iagão, ver como é que funciona a cabeça dele em cima disso. A gente tava até brincando, trocando uma ideia aqui nos bastidores, que o Iago é disruptivo. E aí vocês vão entender aí o que isso não é uma qualidade ruim, uma qualidade ótima, inclusive, que a gente vai ressaltar aqui, que você pode trabalhar às vezes. Mas diga pra gente, Iagão, como é que funciona aí? Como é que foi a sua carreira? Como é que começou? Onde entrou a educação física na sua vida? Pô, show de bola. Eu comecei aqui na Estácio, né, fazendo administração, fiz um tempo de administração, depois resolvi entrar na carreira de atletismo. Caramba! O meu sonho era ser atleta. Joguei futebol, já joguei no América, joguei no Vasco, joguei no Voltaço. Só não joguei no Resende aqui, mas já joguei. Quando eu era menor, até mais ou menos ali uns 18 anos. Quando eu tinha uns 18 anos. Depois disso, tive que trabalhei no McDonald's. Olha só, cara. Nossa, trabalhei, tirava o meu couro lá. E depois vim para cá, para a administração, e fiquei nesse tempo. Meu primo, Paulinho, e que eu considero como irmão hoje, Paulo Toró, eles começaram a fazer educação física lá em Cruzeiro, e me interessou. Falei, poxa, eu acho que aí uma faculdade de educação física fica mais perto para eu ser atleta, né? Então, perguntei para eles como fazia, se eles conheceram alguém lá, né? E aí eles falaram, na nossa sala tem uma galera da equipe de atletismo lá de Lorena. Olha que legal. Aí me interessei, eu falei, é lá mesmo que eu vou, fazendo administração ainda que. Aí eu conversei com a minha mãe na época, ela aprovou, mas falou para eu continuar aqui na administração. Aí fui para lá. Isso já estava em qual período da administração? Estava aqui no quinto período. Estava bem grande. Já estava bem à frente. Mas você já via que a administração não era o que você queria, assim? Ou... Não, tava a todo vapor. Tava gostando? Tava. Só que meu sonho maior era ser atleta. Realizar esse sonho de ser atleta, de alguma forma, né? Que ainda não tinha realizado, apesar de jogar futebol nos times que eu falei, eu não tinha realizado ainda meu sonho. Entendi. Aí fui para lá, fiz a matrícula, fiz o vestibular, fiz a matrícula, começamos com 4 meses já pintou a oportunidade, conversei com eles lá, e eles falaram, pô, vamos lá fazer um teste, vamos conversar com o treinador. Aí conversaram, fiz lá o teste, muito rápido, passei no teste. Legal. Graças a Deus. Com 4 meses de faculdade, eu já estava como atleta de atletismo. Aí tinha que ir lá pelo menos uma vez por semana. Né? Eu treinava todos os dias aqui sozinho. Você fazia de manhã ou de noite a faculdade? A faculdade de noite. De noite. Na faculdade também, de vez em quando, a gente treinava junto lá, ou eu treinava sozinho também. E depois a gente foi seguindo. Ali com 1 ano, mais ou menos, me federei, né, na Confederação Brasileira de Atletismo, graças a Deus. Graças à galera lá de Lorena, Felipe, Guilherme, o pai deles. E daí a gente começou a competir, eu ia para São Bernardo, a gente foi para Caraguá, nossa, fomos para muitos lugares. E aí comecei a realizar meus sonhos. Só que aí a gente começou a ver a realidade do Brasil, a galera começou a desanimar. E eu estava nesse ritmo ainda, faculdade de administração, faculdade de educação física. Pegada forte, né? Atletismo, e eu ainda sou músico, né?
para piorar a situação. E tinha que juntar tudo isso, aquilo que eu te falei lá nos bastidores, né? Tinha que conciliar tudo isso e comecei a ver que estava ficando demais. Alguma coisa eu tinha que tirar. Você tinha quantos anos? Cara, 24, 25, Não por aí. Por aí. 24. Aí, começando ali a pensar mais nisso, né? Eu sempre fui um cara de ter a minha paz, apesar de não gostar de estar na zona de conforto, eu quero ter minha paz mesmo fora da zona de conforto. O que isso significa para mim? É eu não ter um estresse desnecessário. O estresse a gente vai ter no dia a dia, mas é não ter o estresse desnecessário. Um exemplo é se eu bater nesse microfone aqui, eu vou arrumar uma briga. Para que eu vou bater nesse microfone? Entendi. Você quer evitar, um estresse desnecessário. Então eu comecei a perceber isso. Aí, para realizar meu sonho, para eu não me frustrar, que é o que acontece muito, né, com a galera, deixei de realizar meu sonho. Hoje, graças a Deus, sou felizão com isso. Que legal, realizado. Sou realizado. Porque eu consegui. Depois a gente foi competir, rodei muitos estados, fui para outros lugares. Você viveu a vida de atleta ali, então você queria? Com certeza, cara, com certeza. A faculdade, obviamente, né, dá uma limitada, mas eu consegui viver muito. Treinei aqui na AMAN um ano e meio, cara, coisa que legal. que Tem uma base gigantesca, então. Coisa que ninguém consegue. Falando que é disruptivo? Eu demorei 1 ano para conseguir o voucher, né, para treinar ali, né, a liberação. É bem fechado ali, né? Os caras são bem falando rigorosos. Com certeza, falando com o general, tendo reunião com o general mesmo. Tinha que mandar a folha da prefeitura, a folha do estado, da equipe, era bem rigoroso. E consegui treinar ali durante o tempo. A minha rotina nessa época, para a galera ver que não é fácil. Isso é muito interessante. Não é nada fácil. Para você que quer construir uma carreira, e ter o que contar, né, e ter o que falar para os seus alunos ou para a galera que está começando agora. Eu começava o dia de manhã estudando, ou ia para o estágio, ou estudando ou ia para o estágio. Depois eu treinava. E esse estágio já era no atletismo, não? Não. Esse estágio era na Pro Trainer. Com o Rafael Pietro. Não sabia que você trabalhava, não. Legal. Conhece ele? Conheço. Daqui a pouco eu já vou contar sobre ele. Legal. Cara que eu sou eternamente grato. Maneiro. Estudando ou estagiando. Depois, 10h30, 11 horas da manhã, eu ia treinar. Aí ficava até 3, 4 horas da tarde treinando. De 11 até 3, 4 horas da tarde treinando. Tinha uma pausa ali rapidinho só para o almoço, para não ficar tão assim, né? E depois ia para a mercearia do meu ex-padrasto. Ficava um tempo lá e depois ia para a faculdade. Na faculdade, de vez em quando, ainda tinha que treinar. Caraca, brother! E depois ainda tinha que conciliar sexta, sábado, domingo, às vezes quarta, quinta e sexta, com a carreira de músico também, né? Olha, cara, isso com 24 anos. Então você sempre foi um cara mais cabeça. Sempre. Você não chegou a ser aquele cara, então, descabeçadão, que depois só se encontrou? Não, graças a Deus, não. Cara, que legal. Senão minha mãe... Né? E deixa eu te perguntar, cara, você falou dessa paixão sua pro esporte e tal, do atletismo, mas você já via a educação física como uma baita área, ou você ia fazer mesmo por amor, igual a galera fala, educação física por amor? Que hoje eu vejo a galera olhando pra educação física e fala, meu Deus, esse mundo cresceu. Sim. Né? Mas e naquela época, como é que era essa visão? Cara, de uns 5 anos para cá, não sei se você vai concordar isso comigo, de uns 5 anos para cá, a educação física mudou muito, né, cara? A visão da educação física, tanto nos esportes mais tradicionais, como no esporte que eu entendo que é tradicional, mas a galera não tinha tanto conhecimento que é o fisiculturismo. Hoje você vê que o fisiculturismo tem uma visão enorme. Nossa, cara, você vê a galera na academia, cultuando os atletas de fisiculturismo. Total. Então, na época que eu entrei, ainda não tinha essa visão, ainda não tinha. Então, o que eu fiz? Eu entrei para ser atleta e no meio da faculdade, comecei a ver que, cara, eu acho que dá para tirar alguma coisa daí de dentro. Foi durante, então. Isso, durante. Aí, quando eu comecei a pensar em parar a carreira, em encerrar a carreira de atleta, né, no atletismo,
eu comecei a focar mais na carreira de personal. Uhum. E eu já estava fazendo estágio. Mesmo assim, eu estava focado no meu ex-patrão lá na época, o Rafael, ele já até sabia disso. Uhum. Tanto que postava treino, fazendo lá as coisas de atletismo, na academia só fazia treino de atletismo. O pessoal julgava muito? Muito. Porque o treino de atleta, como você sabe, é muito diferente. Completamente. Ainda mais naquela época. Naquela época. Hoje a gente vê uns olhares meio de lado ainda, né? Exatamente. Mas a gente vai... Vou falar. Hoje tá mais normal, né? Hoje ainda é mais aceitável. Hoje o pessoal tá começando a querer fazer, né? Exatamente. Mas naquela época a gente vai chegar nesse assunto aí. Vocês vão conhecer as histórias maneiras do Iago aí. Aí comecei a pensar nisso. Depois ali no quinto período, já quase porque eu fiz licenciatura e bacharel, né? Junto, Cruzeiro, Cruzeiro Lá era grade anual, né? Não é obrigatório, mas praticamente, né? Assim. Aí eu fiz licenciatura, quase no final da licenciatura, eu comecei a pensar, vou trabalhar como personal. Cara. Maneiro. Vamos ver o que vai dar. E conta pra gente um pouquinho como é que foi esse ingresso no estágio com o Rafael lá na ProTrainer. A ProTrainer, pra quem não sabe, é um dos estúdios também pioneiros aqui, né? Acho que deve ter quase ao mesmo tempo do Dudu, que veio aqui no outro podcast. Inclusive, vou chamar o Rafael pro podcast. Legal. É uma ideia que a gente tem. Gente boa. Gostaria até que você falasse a sua experiência com ele, porque eu tive uma experiência muito boa. Quando eu fui abrir meu estúdio, eu mandei mensagem pra ele. E ele foi muito receptivo. Tipo assim, não, o dia que você quiser vir aqui conversar, eu te falo e tal. Acabou que na correria eu não fui, mas ele abriu a porta. Não foi um cara que olhou pra mim e falou assim, tá de sacanagem? Você vai abrir um estúdio que aqui eu te dedico? Tipo, não, pelo contrário. Ele achou maneiro. Cara, ele é um cara muito gente boa. Eternamente grato a ele. Tá? Eu tenho 3 lugares que eu sou eternamente grato hoje, que o primeiro é o Rafael Pietro, o segundo é o Fábio Augusto, que a gente conhece como Fabinho, né? Um cara que eu sou eternamente grato. Legal. E ao CrossFit hoje, a galera toda do CrossFit, a equipe toda. 347. Eles também, conhecimento que hoje, a galera não sabe, né? Mas hoje o conhecimento da academia, que a galera vê fazendo mobilidade, um monte de coisa, o CrossFit está trazendo já há muito tempo, desde quando foi criado. Sim. E a galera não sabe disso, entendeu? Não? Não sabe. Hoje você vai na academia, se você falar que aquilo lá o CrossFit já faz, a galera fica, não é possível. Caraca. Eu só aprendi no CrossFit. Tanto que eu já fazia coisa de CrossFit, é isso que a gente tinha falado. Já era meio que julgado, e hoje você vê a galera fazendo naturalmente. A mobilidade e alongamento é uma coisa. Total. É uma delas. O modelo de aula também, hoje em dia tá muito parecido, né? Exatamente. A gente puxou muito lá no estúdio o modelo de aula de CrossFit. De explicar técnica, de fazer não sei o quê e tal. Sim, é bem legal. Cara, hoje eu estava conversando com uma aluna, já volto para a sua pergunta. Total. Hoje eu estava conversando com uma aluna e a gente estava analisando, né? Um professor ensinando, né, o aluno, né? Uhum. Aí eu falei para ela, olha só, tá vendo a base que o CrossFit me deu? Eu te ensinei a agachar como? Aí ela foi e falou, desse jeito, você tá vendo como que ele tá ensinando ela? Já direto com pesos. Então, CrossFit eu aprendi isso e a galera não tem essa noção. Introduzir, você vê. E é uma coisa que... É loucura, né? E é uma coisa que é básica. Exatamente. Introduz o movimento, melhora o movimento, adquire, depois coloca a carga. Exatamente. Por último. E você tinha perguntado do Rafa, né? Do estúdio. Como é que foi? Como é que você chegou nele? Cara, vou contar como aconteceu, então, né? Pode ficar toda a história. Cara. Aí você vai entender como eu sou grato a essas pessoas. Aí, repetir, né? O Pietro. Na verdade, a ordem é o Fabinho, o Pietro. Aí depois o Cross. Eu estagiei um mês. O que eu decidi, na verdade, quando eu entrei na faculdade? Se não der certo a carreira de atleta, eu já vou entrar no primeiro mês. Já no estágio para aprender. Não, para aprender desde o primeiro mês até o final da faculdade. Uhum. Aí entrei no primeiro mês no estágio na Shapeway, quando a Shape era ali ainda Onde está atual agora? Isso, onde está atual agora. Entrei lá no primeiro mês, infelizmente não consegui. O Fabinho também trabalhava lá, era estagiário lá. No mesmo dia, na mesma hora que eu fui demitido, que ele ficou sabendo que eu fui demitido, ele foi e ligou. Falou, Iago, eu tenho um contato aqui, Pietro, você conhece? Não conheço. Cara, ele é gerente lá da Atual Fitness, da parte lá de ginástica. Vou ligar para ele aqui para ver se ele consegue uma vaga para você com ele ou lá na academia. Uhum. Ligou para ele na mesma hora. Fui demitido, ele já ficou sabendo, já ligou. Caraca, isso aí como estagiário. Ele como estagiário, só que ele tem muito contato, né? Muito contato. Isso é uma coisa que a gente ia falar aqui também. É um cara safo. E aí ele ligou pro Pietro, o Pietro falou, ó, vou sair daqui 19h30, era 19 horas. Vou sair daqui 19h30.
eu fui correndo, não tinha bicicleta na época, não tinha moto. Eu fui correndo de da shape até a atual, correndo mesmo. Caraca! Correndo. Aí cheguei lá e falou, cara, você quer mesmo, né? Falei, pô, acabei de ser demitido lá, tô querendo fazer estágio, não quero ficar parado. Não necessito, mas não quero ficar parado de forma alguma. Isso era uma sexta-feira. Beleza, amanhã você vem aqui que a gente vai fazer um evento e a gente faz um teste. Aí ele explicou como seria. Fiz o teste no sábado e fiquei 4 anos da faculdade. Fiquei um mês só na Shape e o resto da faculdade inteira, 4 anos com o Pietro. Já era na ProTrainer? Já era ProTrainer. Só que era lá? Era lá no Paraíso. Isso. Aí fiquei lá 4 anos, cara. Ele me considerava o braço direito dele. Ele mesmo fala isso. Legal. O dia que você for trazer, que ele deve comentar isso. Cara, a gente fazia viagem. Faz essa conexão pra mim, manda depois o WhatsApp dele pra mim. Oi? Manda o WhatsApp dele pra mim. Ah, show de bola. A gente fazia mudança junto, almoçava junto, saía para tomar café junto, combinava, teve aluno que se tornou amigo. Ah, cara, pô, hoje eu tô bem estressado, quero treinar não. Beleza, vamos tomar um café. A gente ia na padaria tomar café. Olha só. Cara, foi um lugar que eu aprendi muito. Além de aprender educação física, aprendi a vida. Legal, com o Pietro, cara. Aprendi a vida, cara. O cara é bem inteligente. Um cara inteligentíssimo. Interessante, cara. E nesse meio termo também conheci a mulher dele, né, lá, a Jéssica, que, pô, gente fina demais, cara. Gente fina demais também. E a gente brincava muito com birutinha da cabeça. Ele chamava você assim? Não, eu chamava ela. Ela chamava. Você chamava ela. Mas acabou que a gente se tornou amigo. Eu, Pietro e Jéssica. Cara, a gente fazia muito 4 anos é uma relação duradoura, né? Muitas das vezes viagem que ele não precisava, ele chamava, pô, vamos lá, pra gente fazer uma companhia. Só tinha esse compromisso mesmo. E aí eu ia com ele. Já ia lá. Viagem às vezes voltada pra educação física ou não? Às vezes só de... Às vezes não. Teve uma vez que ele foi na Decathlon só passear. Você foi? Acabou que a gente comprou lá, viu algumas coisas que iriam interessar pro estúdio. Aí compramos. Mas aí, não sei se já deve conhecer o Carlão. Sei. Então, o apelido dele Tiozão, né? Tiozão. Pô, conheço o Carlão desde a época de colégio, cara. Então, ele também entrou nessa vibe com a gente depois de um tempo. Ele também ia nas viagens. Nessa viagem que a gente foi em São Paulo na Decathlon, ele foi também, a gente jogava bola no meio da Decathlon, pra você ter ideia. Como o cara não era só o patrão, né? Era, pô, muito engraçado. Que maneiro, cara. Nossa, esse mundo é muito pequeno, gente. O Carlão, nunca imaginava que você tinha conexão com o Carlão, nem que o Rafael tinha. Pô, meu amigaço, os dois são meus amigaços. Maneiro. Então, eu sou eternamente grato ao Rafa. Quando eu terminei a faculdade, ele ficou chateado pra caramba, a Jéssica também ficou chateada pra caramba, que infelizmente naquela época, felizmente, eles tinham investido uma grana alta no estúdio. Foi quando passou pra lá? Não. Ainda lá no Paraíso. Ainda lá, só que eles colocaram aquela tecnologia toda que eles implementaram. Polar, as paradas, né? Sim. Exatamente. Aí investindo dinheiro alto, aparelhagem, maquinário, e tava pagando as parcelas, né? Aí eles falaram, poxa, cara, infelizmente, a gente não vai conseguir continuar com você, né? Que você ganha tanto aqui, só que vai subir. Eu ganhava bem como estagiário. Vai efetivar como professor, né? Muda muito. Nossa, vai mudar muito. E ia ganhar muito bem, assim, na época, né? Hoje em dia eu ganhar bem. Aí ia ganhar muito bem na época e, infelizmente, eu super entendi. Tanto que eu saí de lá, logo depois, ele já me indicou 3 alunos. Que maneiro. Já peguei 3 alunos, ele me indicando. Nem maneiro. Eu que fui atrás, ou o aluno veio atrás de mim, não. Ele indicou. Passou. Tanto que, hoje tem uma aluna minha, Mari, também, que é uma pessoa que eu sou eternamente grato. Que ela tá, se você for contar, tá 9 anos comigo. Caraca, desde o estágio, brother! Desde o estágio, lá do primeiro dia que ela fazia já com o Rafa, aí depois ele começou a deixar ela um pouquinho mais na minha mão ali, então contando 9 anos ali. 9 anos, cara. A gente até tira foto, a gente passou do 6º ano em diante, né, a gente começou a tirar foto. Feliz aniversário. Maneiro, cara, uma relação realmente. Com certeza, 9 anos. 9 anos. Ela, a filha dela, Catarina. Muito legal, muito legal. E aonde que o CrossFit surgiu nisso aí, cara? Como é que começou o CrossFit? Já estava formado? Já tinha formado? Aí vai entrar de novo,
Fábio Augusto. Ah, o cara do network. Pô, cara, aí você tá entendendo por que eu sou grato a ele. Fazer um né, mexendo cara? do Flávio Augusto, ele lançou um livro, tá? O Flávio Augusto. Lançou um livrinho, Ser Ousado é Essencial. Ser ousado é essencial. Então, A frase dele, desde a faculdade ele fala isso, cara. Então, se você quiser aí já entender, foi um cara que até incentivou positivamente a carreira do Iago também, já me deu várias ajudas, é um cara referência na cidade aí, vale a pena ali. Com certeza. Na faculdade ele já tinha essa referência, muito contato, o cara fala bem, né? Então, consegue as coisas muito e mais ele, rápido. ele é né? carismático, né? ele tem empatia, né? Acho que é o que a gente está começando a conversar, que você falou do Rafael também, que eu vejo que você tem, é o cuidado além, né? Com certeza, é muito mais do que só dinheiro. Né? Mas aí, diga, ele chegou de novo. Cara, aí fiquei sabendo que ia abrir tá, o CrossFit, ele também ficou sabendo nessa situação dos contatos. Ele tinha contato com a galera do CrossFit, com os donos, né? E me indicou. Eles estavam precisando de um cara bom, falou, pô, nossa, tem um cara muito bom aqui que tá precisando. E fui lá fazer a entrevista, eu não sabia. Fui fazer a entrevista. Com quem que foi a entrevista? Não sei se você conhece Alabá. Conheço. Eu dava aula no CrossFit Resende, pra eles, como estagiário. Isso. O Sidney, que ele era o careca, hoje ele tem cabelo, e a Juliana Oeda. Eles eram os 3 Juliana sócios. é a mulher do Thiago. Isso, exatamente, os 3 sócios. Aí Legal. a Alabá hoje saiu, tá só o Sidney e a Juliana. Na época eu fiz a entrevista com os 3, eles gostaram pra caramba, a gente foi nessa de arrumar horário, porque tinha que conciliar com o horário de personal também, eu já estava formado. Aí no final eles falaram, ó, a gente gostou muito de você e teve uma pessoa que te indicou muito bem, falou muito bem de você, que a gente achou até estranho. Fez um puxa-saco seu aqui, que... aí eu... Era o Fabinho. Falaram, o Fábio Augusto, conhece? Ser ousado essencial, eles falaram. Eu falei, conheço. Falaram até o... É o lema dele, né? Eu lembro até hoje, cara, desse primeiro dia. Muito legal. E desde então, aí a gente começou a marcar reuniões. Se eu tivesse foto, pô, seria legal vamos colocar essas fotos aqui. A Juliana, na época, a Juliana e o Thiago moravam lá em Penedo. Você consegue botar essas fotos depois, Igão? Então você vai passar, Igão. Depois eu peço com eles lá. Se tiver, né? Se tiver. Isso. Não sei se tem. Eu também tenho que ver com eles, porque tá 5 anos. Então 5 anos. Aí fizemos a entrevista, a Juliana e o Thiago moravam lá em Penedo. Aí foi contratado, vamos ver se você vai conhecer. O Raul foi na época? Raul, Felipe Gomes, de Itatiaia. Acho que eu lembro quem é também. Amigo nosso também. Felipe Gomes. Lux, que hoje ele trabalha, na época ele era estagiário, ele trabalha no spa, aquele spa lá de... Rituale. Isso, no Rituale. Tinha aquele Ozeu Monteiro, não tinha? Não? Oziel Monteiro, depois ele entrou. Foi depois. Foi depois. Aí eu, o Vitor, o Vitor é o nosso head coach, né? Sei quem é, de vista, nunca troquei ideia com ele. Sim, um cara muito inteligente. Maneiro. Aqui na região que eu conheço, só ele tem o level 3. O level 3? Ele é level 3? Caraca! O último é o 4, né? Então... Explica pra galera aí que é level 1, level 2, rapidamente. A CrossFit tem 4 níveis de curso, né? É o level 1, level 2, level 3 e level 4. Em cada um deles, você estuda uma coisa. Parte administrativa, parte de treinos, começa a ter mais contato a fundo com o CrossFit. Então, o Vitor, hoje, aqui na região, que eu saiba, ele é o mais graduado. Tá no level 3, é uma parte já outro nível, outro patamar. Maneiro. Então, nessa época... E é Indoleta o curso, né? Não. Ele veio do Canadá, ele tava morando em Barra Mansa. Maneiro. Aí eles tiraram ele de Barra Mansa para vir para cá, entendeu? Aí nessa época a gente ia lá fazer as aperfeiçoações, aprender a dar aula. Maneiro. Com o Vitor. E depois de um tempo eles abriram. A nossa função era aprender e dar o máximo. Eles cobravam. E a galera que não foi cultuando muito isso, acabou que foi saindo, né? Aí depois de um tempo entrou o Oziel, um cara inteligentíssimo também, meu parceiro pra caramba, inteligentíssimo. E entrou também, fez parte dessa equipe, ele entrou também com a mesma cabeça, com a mesma visão que a gente tem lá. É o que eu tava falando ontem com a recepcionista. Cara, é muito mais que dinheiro.
eu tô aqui dando aula porque eu amo fazer isso, eu gosto de estar aqui, entendeu? A partir do momento que eu não gostar de estar aqui, eu não vou estar aqui, entendeu? Total. Eu vou embora. Propósito, né? Eu não me prendo a dinheiro, entendeu? Propósito. Exatamente. É aquilo que eu te falei lá no começo. O estresse desnecessário. Não preciso ter esse estresse. Você escolheu estar ali, né? Exatamente. O estresse acaba com a gente, né? E desde então a gente veio aprimorando. Primeiro ano difícil pra caramba. É muito diferente, né, cara? Você que tem um estúdio, você sabe ali, cara. Pô, você saiu de uma coisa para ir totalmente diferente, né? Sim. Totalmente diferente. E primeiro ano, caraca, muito difícil. A gente foi pegando. Com alguns meses ali a gente já pegou algumas técnicas. E tem que ficar bom na técnica, né, cara? Tem que ficar bom, cara. E é difícil, realmente. E lá é aquilo, cara. Eu entendo isso para a nossa profissão como um todo, né? Mas como eu tenho uma vivência maior lá, né? Como o meu tempo eu passo lá, maior tempo, você tem que fazer. Senão você não consegue. Na musculação também. Então você é do time que acha que personal tem que treinar. Tem que treinar. Total. Com certeza. Personal tem que treinar. Tá? Tem que falar a verdade, né? Não, que a gente acha aqui. Exatamente. E a gente tendo que treinar muito, treinar e estudar. Tem a apostila que ela fica livre, se qualquer pessoa pode chegar e entrar lá no site da CrossFit e pegar a apostila do Level 1, apostila pequenininha, assim. Eu tenho no meu celular até hoje. Então, eu boto todo no estagiário para ler. Exatamente. Então, muito bom. É uma referência, referência. Para você que quer estudar, onde consegue? No Google mesmo, você botar lá, você acha. No Google, coloca lá, escreve crossfit.com ou a apostila do Level 1 CrossFit. Vai aparecer na hora, não tem mistério. Vai aprender muito. É um ramo fitness que tem muita gente que hoje, ainda hoje, né, ignora ou menospreza, mas é uma das áreas do ramo fitness que você mais aprende. Né? Tanto que você acabou de falar, você coloca os estagiários para ler a apostila e você nem faz crossfit, né? E hoje em dia, se você for ver, vai mudando o nome, né, teoricamente. Sim. Agora tem o Hyrox. Sim. E a galera que tá aí, muitas pessoas que estão acompanhando aqui, estão nessa vibe de híbrido. Sim. Corrida. Cara, Fogão, inclusive. Fogão foi um passo pra lá. E tipo assim, se você for pensar, é o CrossFit. É o CrossFit, exatamente. Né? O que eles já vinham fazendo há muito tempo atrás, lógico, é o que acontece. Pô, tem um livro que fala, cara, o mesmo de sempre. É bizarro esse livro. É o mesmo de sempre. O que foi criado, inventado, lógico que saem os estudos científicos aprofundando, mas a base, a correlação, já foi criada. E eles vão fazendo marketing em cima. Sim, né? Então, assim, o CrossFit ele foi disruptivo. Sim. Né, para criar essas coisas. Se você hoje gosta de treino híbrido, você está vivenciando coisas que vieram no CrossFit. Sim, com certeza. Entendeu? Com certeza, sem dúvida. O treino híbrido hoje, ele envolve musculação, corrida, o treino de CrossFit, que o CrossFit já tem. A manutenção do corpo. A manutenção. Fortalecimento de zonas um pouco mais fracas. Cara, tudo. É o que hoje eu trabalho na reabilitação. Né? Aí, a gente vai chegar. Manutenção de zonas mais fracas. Porque a gente tem, acredito que seja isso, né? A gente debater que é legal, galera, também. Existem alguns exercícios, eu comecei a entender isso lá um pouco depois que eu saí do CrossFit até, que quando você vai fazer alguns movimentos de potência, você inibe algumas musculaturas pela velocidade que você faz, né? E pelo tipo de movimento. Então você tem que fazer uma musculação secundária ali, né? Para fortalecimento dessas áreas. Senão você vai ter rouba de energia, vai roubar energia o músculo, vai dar ênfase, né? Hoje eu troco muito essa ideia com alguns alunos meus, principalmente os que fazem CrossFit. Eu tenho muito aluno de personal, hoje eu estava contando, ontem eu estava contando e conversando com a galera, pô, tô com 6 alunos do CrossFit no personal. Que fazem CrossFit e estão fazendo manutenção contínua personal. Exatamente. Fortalecimento. E eu converso com todos eles. Cara, o CrossFit a gente agacha muito. E a maioria das pessoas não estão preparadas para o agachamento com carga em alta intensidade no geral, né? O agachamento em si, né, colocando o agachamento como um movimento, mas colocando um movimento que usa como regra primária o joelho, né? Como movimento primário o joelho. Então, a gente acaba usando muito quadríceps, né? E deixando posterior e glúteo até porque vai entrar ênfase em glúteo só depois de 90 graus, né? E ainda assim, dependendo de rotação de quadril. Total. E a gente tem que analisar tudo isso que, infelizmente, na hora do CrossFit não dá, porque lá a gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado com a eficiência de movimento. Velocidade, Exatamente. Então, é isso que o Thiago falou. Para trabalhar outras musculaturas que estão inibidas, eu aconselho todos os meus alunos a fazer a musculação. E o que eu foco na musculação com esses alunos? Posterior de perna. Posterior de perna. Total. Exatamente.
A cadeia posterior, costas, na verdade, né, mais precisamente costas, a gente trabalha muito no CrossFit, muito. Tanto que você vê, pô, sou muito forte, cara. Quando vou puxar, chega na academia, eu com a minha carcassinha, vou lá e puxo zero máquina, que a galera às vezes nem acredita. Agora, cadeia posterior de perna já fica mais prejudicada. Se você for analisar bem clinicamente mesmo, o único movimento que a gente usa é o deadlift, né? Você que deu aula de CrossFit, é o deadlift, se você for analisar, porque subir caixa, descer caixa, pular, a gente usa também posterior. A não ser que você vai fazer um treino secundário ali dentro da própria CrossFit, né? Mas no geral, os movimentos realmente. A maioria. Você não vai fazer uma pélvica, totalmente. Exatamente, né? Aí eu analisei isso e comecei a colocar. Graças a Deus funcionou. Hoje meus alunos, entrou um agora semana passada, que é o único que não está reabilitado. A galera tá... Cara, olha que legal. E aí você vê, né? Isso tudo também foi uma evolução, é interessante vocês saberem disso. A gente pegou essa parte bem no começo aqui, pelo menos em Resende, né? Quando eu trabalhei no CrossFit Resende, era bem novidade aqui. Você também pegou o começo também, né? Então, assim, quando você observava... Hoje em dia você ainda vê isso. Se você for no Google lá, pesquisar atleta de CrossFit, você vai ver um quadríceps gigantesco e parece que o posterior e o glúteo um pouco mais retraído. E aí o membro superior, um ombro gigantesco, uma dorsal, enfim. E aí você começou a ver que os atletas que, né, se destacavam depois de um tempo começaram a fazer o trabalho de manutenção. Então tudo isso que a gente está falando para vocês, ele viveu, por exemplo, e foi se aperfeiçoando. Sim. Porque se ele tivesse parado no tempo, por exemplo, ele não tinha achado uma oportunidade de personal de reabilitação agora que ele está com a carreira dele feita em cima disso. Graças a Deus. Né? Então, assim, é interessante vocês estarem olhando para tudo que está acontecendo em volta. Exatamente. Então ele estava, só recapitulando rapidinho, né? Pegou, saiu correndo do outro estágio que ele estava pro que ele ia começar para conseguir a oportunidade. Cresceu lá. A partir do momento que chegou no momento de transição de carreira, apareceu outra oportunidade. Ele agarrou, viveu a parada, estudou o negócio, virou atleta do negócio, já tinha base de atleta também, né? Sempre foi um cara determinado e tal, aprendeu. Hoje ele trabalha com isso e ainda conseguiu um ecossistema dentro do próprio treinamento dele, que é a reabilitação. Exatamente. É isso que vocês têm que começar a entender de analogia aqui, né? Olha a inteligência que ele teve e o aproveitamento de oportunidades que o Iago fez. Né? E deixa eu te perguntar, Iago, antes da gente passar para você começar a ascender na carreira de vez, né? Você pensou em algum momento nessa época em desistir, cara? Teve alguma coisa que aconteceu assim que te deu uma brochada, alguma coisa? Não? Cara, teve... Bem no comecinho mesmo, assim, quando eu saí da faculdade, aí ganhei os primeiros 3 alunos ali, mas não tinha experiência nenhuma na parte administrativa de personal, né? Apesar de ter feito administração aqui, mas na hora mesmo do vamos ver, né? Na hora da correria é outra coisa. E ali no começo, daquele jeito, né? Tipo, nossa, cara, tá faltando aluno. Como que eu vou sobreviver? Aquele tempinho morno ali que você acabou de sair e tá... Como eu vou sobreviver? Aí foi nessa época que eu atendi na Atual Fitness como professor, né? Mas já com esse pensamento. Aí até um conselho pra galera, principalmente quem vai sair da faculdade. Esse foi o trajeto que eu fiz, mas eu aconselho vocês a fazerem também. Eu saí da faculdade, peguei os 3 alunos, mas depois eu fiquei sem os 3 alunos. Aí foi nessa época. Cara, o que eu vou fazer agora? Conversei com o Zé Ayrton, né? Ele foi e me arrumou lá o emprego na hora. E lá dentro do salão de musculação, hoje em dia a gente fala muito isso, antigamente não tinha. Coisas óbvias precisam ser ditas. Dentro do salão de musculação, eu fui fazendo meu pé de meia. Chegava um exemplo no Thiago. Thiago, sabia que essa remada você pode melhorar ela desse jeito? Ah, é? E você tem alguma dúvida na musculação? Ah, tenho. Como é que faz esse agachamento? Hoje eu não sei, mas amanhã eu vou te trazer essa resposta, pode ser? Aí a pessoa ficava, ninguém faz isso. Hoje você vê alguém fazendo isso? Não. Hoje, dificilmente. Você não frequenta mais não, mas eu academia, tenho desde aquela época já Mas hoje é a mesma coisa, você não vê a galera fazendo isso. A galera que está no salão fazendo isso. Parece que se estagnaram. Não, e sejam inteligentes. Todo lugar que você estiver, procure a oportunidade. Tem que procurar a oportunidade. Então, nessa época, eu já vinha fazendo isso. Entendeu? Já vinha conectando as pessoas, tanto que eu fiquei 4 meses no salão.
até conseguir. Ali Fiz na isso época ainda R$1.500 Fiz isso também. ainda era um dinheiro bom, né? Aham, sustentava, né? Um fixo. Exatamente. Aí na hora que eu consegui meus primeiros R$1.500 com alunos, né? Eu não ganhava muito bem, não tinha como eu cobrar muito, porque a galera não me conhecia, né? Não conhecia meu trabalho. E fazendo isso, ó, o básico. Ajudava a pessoa. Pô, sabia que o agachamento você pode afastar mais o joelho, pode fazer isso aqui. A pessoa já ficava deslumbrada com aquilo ali. Cara. Pô, vem pedir aqui, me ajuda. E desde lá, hoje em dia a galera vem me perguntar, pô, você é felizão, né, trabalhando, pô, sorridente. No CrossFit a galera gosta pra da minha aula por causa disso. No personal também a galera gosta porque, pô, eu sou sorridente. Desde lá eu fazia isso. Mesmo cansado, a pessoa vinha, eu tava cansado, abria o sorrisão, pô, é isso aqui, tem que fazer. Total. Então, desde aí eu já vim conectando os alunos e eu percebi que isso dava certo. Ser feliz ali, trabalhando. Entendeu? E é o que eu prego para mim na minha profissão, tanto como Iago profissional e o aluno. Entendeu? Então eu cultivo isso com os meus alunos. Que legal, cara. Pô, então foi um ponto que você tomou um susto, mas ao mesmo tempo você se aprimorou. Sim. Olhou para pontos diferentes. Exatamente. Mas foi só nessa época que rapidamente, foi bem rápido. Legal. Tá? Nem na pandemia. Aprendeu rápido, adaptou rápido. Exatamente. Nem na pandemia eu pensei em desistir. Na pandemia eu tive um suporte bem alto do CrossFit. Então foi uma validação do propósito, digamos assim, né? Exatamente. Você olhou pra dentro e falou, é isso mesmo, então eu vou ter que botar mais energia, mais do que eu já tô fazendo. Exatamente. Que às vezes você tá achando que tá fazendo muito, mas você vai ter que fazer mais. Tá fazendo uma hora vai apertar. E a gente vai chegar na rotina do Iago agora, mas, cara, eu vou precisar dar um ponto aqui interessantíssimo. A gente tava brincando aqui, que eu tô com o chat GPT aberto aqui, que eu tomei uns porros lá dos congressistas lá do Arnold, que eu fui na Expo agora no Norte. Sim. E eles falaram que você tem que usar isso aqui, tá? E para você ter uma ideia, isso que o Iago tá falando agora vai só aumentar. Por exemplo, o aluno ficar abandonado no salão é uma coisa que vai só aumentar, porque tô falando para vocês de quem tá líder de mercado, tá? Dono de Smart Fit, dono de Bodytech, os caras que estão acima das franquias, eles estão começando a colocar inteligência artificial nos projetos deles para montar treino para aluno, tá? E a ideia é aliviar mais ainda o professor do salão para ele ficar só para tirar dúvida. Olha que loucura, porque eles estão começando a entender que a IA vai começar a puxar os artigos e tal. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso ainda, sinceramente. E eu acredito que isso nunca vai mudar a forma como eu trabalho. Sim. Por quê? E aí entra a associação do que eles estão falando lá com a inteligência emocional de hoje em dia do Daniel Goleman. Ele fala o seguinte, as oportunidades de carreira vão ficar para quem trabalha como o Iago está falando. Ver o além. Uhum. Não é só o treino, é a empatia de chegar, a atenção, o cuidado. Isso, o robô, a inteligência artificial nunca vai conseguir superar. O cuidado humano. Então, mesmo que a gente tenha um monte de tarefa atribuída e trocada pela inteligência artificial, quem vai gerir como essas tarefas vão fazer, quem vai fazer a relação interpessoal, a parte social, vai ser o ser humano. Então, isso que ele está falando agora, que foi um divisor de água na carreira lá atrás, mesmo com o futuro da IA, vai ser um divisor de água para você. Então, se você for um cara do salão, que mesmo que tiver IA, mesmo que tiver, sei lá, quando você fosse formar, né, já vai estar a IA provavelmente montando treino, por exemplo, mas mais fixo, você está lá estagiando. Cara, se você for o cara cuidadoso, que fizer o a mais, você vai se destacar. Sim, esse é um ponto legal de se falar. Eu levo muito para minha carreira isso, cara. Você escolheu estar ali. Você não está sendo obrigado a estar ali. Em qualquer profissão. E nessa que a gente trabalha, que as pessoas precisam de atenção, ainda mais hoje, eu percebi isso também durante um tempo, e eu vou falar isso depois sobre os meus vídeos, né? Você vai tocar nesse assunto. Muitos casos eu não sei números, mas muitos casos de ansiedade, depressão e... burnout. Burnout, infelizmente morte, né? E hoje em dia você vai lidar com uma pessoa, com o público, né? Que tem isso, né? Que tem essas doenças, né? E você vai ser triste também, Nossa. Você vai entrar junto com aquela pessoa doente, você vai deixar aquela pessoa mais doente. E vai ficar doente junto. Você doente, não tem como curar uma pessoa doente. Então, como eu, personal trainer que tenho que proporcionar para o meu aluno o melhor horário dele, daquele dia dele, como eu vou chegar lá triste e desanimado, e isso eu vou falar depois, que eu analisei isso na minha carreira com outras coisas. Então, como eu vou chegar triste para dar aula para ele e querer motivar aquele aluno? Não tem como ficar triste e dar aula para aquele aluno. Total. Entendeu? Então vamos lá, a galera já entendeu como é que a educação física chegou, como é que foi seu início de carreira, como é que foi seu primeiro estágio, suas oportunidades, como apareceram, sua parte de atleta, aquela rotina
quente, né? De duas faculdades e tal no começo. Quando que você começou a ver, assim, a coisa andar, a coisa dar certo, aquela realidade financeira mudar, você atingir sua independência financeira, né? Sim. Como é que foi? Conta pra galera aí. Depois, na pandemia para todo mundo, né, foi a pior fase, né? A gente que está na profissão. Eu tive ali a minha aluna que eu falei lá da ProTrainer, 9 anos. De 9 anos. Ela realmente está 9 anos, que ela foi a única que não me abandonou. Olha só. De personal trainer, foi a única que não me abandonou. E o CrossFit, ganhando bem pouco, mas graças a Deus tinha meus pais em casa para me ajudar, minha mãe e meu padrasto. Depois dessa época, estava ganhando bem pouco. Para você ter ideia, deixa eu lembrar, mais ou menos ali, estava tentando fazer uns 35 a hora a aula. 35, não, muito baixo, ridículo, assim. 35, depois fui subindo. 40, 45, 50, e daí para cima. Atingindo mesmo, assim, o que eu ganho agora, né, o que eu estou cobrando agora, e graças a Deus a galera reconhecendo o trabalho que eu tenho feito, apesar dos meus vídeos, né, que eu posto, a galera está reconhecendo o trabalho de fato que eu faço. Eu atingi hoje o ápice, tem meses que eu atingi o ápice. Que maneiro, cara! O ápice se a gente for contar mesmo de formado, a gente estava falando aquela hora, né? Agora no meio do ano vão completar 6 anos. 6 anos. E eu sempre analiso essas questões do mercado, estou sempre analisando. E agora eu consegui trazer para mim, de fato, como está funcionando. A gente tem um grupo, né? Eu, Fogão, mais alguns outros personagens, e a gente sempre troca ideia. A gente tem um grupo da zoeira e o mesmo pessoal. O grupo sério. O grupo sério. E a gente comenta muito isso no grupo sério. Tem um deles que faz um acompanhamento, né, online com o mentor. Legal. E passa pra gente. Para você ver como a troca de ideia é bem legal. Então, agora tem poucos meses, tem uns 8 meses, 9 meses que eu comecei a atingir mais esse ápice com a ajuda, para vocês terem ideia. É uma outra coisa que é bom falar, né? Pode falar, fica à vontade. Não existe personal, professor, inimigo do outro, rival do outro. Não existe. Isso aí, na nossa época, a gente estava fazendo faculdade ainda tinha isso, né? Tinha uma bobeirada dessa. Ainda tem gente que faz isso. Então, tira isso da cabeça. Não existe mais isso. É um ajudando o outro. Total. É um ajudando o outro. Esse grupo que a gente fez foi isso, abriu a nossa cabeça. Então, eu jogo o que eu ensino, o que eu aprendi, tento ensinar para eles também fazem isso da parte deles, e a gente vai tentando alinhar os pensamentos e trabalhar mais ou menos da mesma forma. Cada um na sua linha, né? Mas trabalhar mais ou menos da mesma forma. Então, tem pouco tempo que eu consegui essa estabilidade mesmo. Legal. Pô, que maneiro, cara. Interessante isso. Quando a gente estava falando aqui no início, o Iago tem muita facilidade com a rede social, né? Você acredita que a rede social, então, também fez esse lastro para a participação da sua independência financeira? Cara, com certeza. A gente falou um pouco antes, né? Os vídeos que eu posto no feed, eles não conectam, teoricamente, com o que eu posto nos stories. Por quê? No feed, depois a galera até pode ir lá Qual assistir. Qual que é o seu Instagram? Fala, pessoal, aí. @Iago, o Iago é com HY, _ S Martins. @Iago, _ S Martins. Então eu posto os vídeos engraçados no feed, raramente eu posto um vídeo sério. Só que isso conecta, a pessoa fica curiosa. Pô, vou ver o que tem de engraçado nos stories dele. Deve ter algo engraçadíssimo lá. Aí quando vai nos meus stories, eu posto sobre o meu trabalho. Aí eu posto a coisa séria. Ou seja, isso que a gente falou anteriormente. Analisando o mercado, analisando o meu cliente, o meu público, eu entendi que eles fazem isso. E hoje eu analisei também o que acontece no meu Instagram, porque cada um do Instagram eles tem uma rotina de postagem que é ideal para você. Não é um geralzão, tem que fazer isso que dá certo. Não tem mais isso. Então, hoje eu vi que se eu postar um story só, de manhã, ele dá muito engajamento. Tipo, o último que eu postei tá com 2.000 visualizações. Caraca, pro stories é muita coisa mesmo. É muita coisa. Realmente. Para a quantidade de seguidores que eu tenho, 8.000 e pouco. Entendeu? E eu posto a coisa séria. Aí a galera começou a vir me procurar por conta dos stories.
Aí eu coloco caixinha de pergunta, caixinha de enquete, e dentro dessa caixinha de enquete eu vou conectando. O Thiago respondeu, qual horário que você treina? De manhã, de tarde, de noite? Aí a pessoa respondeu de manhã. Ah, eu tenho horário de manhã, vago. Ah, tá. Aí depois, no outro dia, eu guardo aquela pessoa ali. No outro Banco dia, de dados, literalmente, né? exatamente, quase um chat GPT. Vai se jogar pra ele, falar, anota aí pra mim. Tá, exatamente. Bem pensado. Um investimento bom, vai conseguir um colaborador extra aí. Vou levar isso aí. Lançou outra caixinha de enquete. Qual horário que você gosta de treinar? De manhã, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, a pessoa que respondeu 9, eu tenho esse horário. Ah, você gosta de treinar o quê? Para saúde? Por quê? Para saúde ou para ficar musculoso? Ah, para ficar musculoso. Ah, não é tanto meu público. Para reabilitação. Beleza, para saúde. Já tá aqui, entendeu? Caraca, aí, ó, aulas de marketing. Então, eu fui analisando e eu uso hoje para isso, entendeu? Eu tenho os meus parceiros que eu gravo os vídeos engraçados, que eu mais gosto de gravar vídeos engraçados. O Alif é um deles, Alif Guimarães, cara inteligentíssimo também. Você vai trocar, ele é muito engraçado. Só que você vai trocar uma ideia com ele, é um cara muito inteligente. Maneiro. E a gente grava os vídeos engraçados e dá muito engajamento. Muito engajamento. E a gente leva isso para a parte profissional da educação física. Maneiro pra caramba, cara. Ó, vou falar pra vocês, hein? Ele tava falando essa parte da energia que ele coloca no trabalho dele e tal. Eu tive uma época, acho que eu tava estagiando nessa época ainda, quando você dava aula atual de personal. Acho que sim. E aí, porque são cenários diferentes, né? Você começou bem antes de mim, eu acho, a educação física. E aí, eu via, a gente tava até brincando aqui, o Iago passando pro lado e pro outro, com peso em cima da cabeça, com overhead aqui, barrão de 40 quilos, o Iago andava. Chegava a tremer o chão, ele andando. Eu falava, caralho, esse cara é maluco, cara. E aí eu tô falando pra você porque ele é disruptivo, né? E aí, ele sempre realmente foi muito enérgico. Aí, surgiram vários, isso eu não fiquei sabendo, vou saber ao vivo aqui com vocês. Que ele quase foi expulso da Smart Fit quando abriu, um negócio assim, que ele tava fazendo as firulas. Como é que foi isso aí? Polêmica. Conta pra galera. Vou falar de 2 academias. Ó. A outra eu já falei mais ou menos, né? Agora tem uma outra que... Então, cara, da Smart Fit, o que aconteceu, né? No começo ali eu criticava muito, né? Eu sou muito... analiso muito, né? As coisas e se eu achar que não tá de acordo comigo, com a forma que eu penso, eu vou e critico e a gente vai entrar no consenso, entendeu? Não é que o meu jeito seja certo, mas é o que eu penso, é aquilo ali, entendeu? Você falou o seu jeito, o seu ponto de vista e a gente vai entrar nesse consenso. E algumas coisas eram assim. Só que aí um dia eu pedi para uma pessoa gravar um vídeo para mim, eu fazendo remo. E no CrossFit a gente faz o remo e algumas provas a gente faz com muita intensidade. Sim. E no CrossFit mesmo, o remo anda para trás, tanto que eles colocam um peso. É normal, ele dá uma... Ele anda mesmo. Como se fosse o tranco ali, né? Isso, exatamente. Você usa a perna e puxa para trás. Ele vem com a inércia. Exatamente. Tá. Aí, nesse dia... Caraca. Nesse dia eu... O Iago, que é um cavalo de forte. Tava no pico da força, cara. Bem pra caramba. Tava fazendo remo e o remo andando pra trás. Aí ele foi parar lá no vidro lá. Não quebrou não, mas foi parar lá no vidro. Parar no vidro. Aí eu postei o vídeo, que é legal, que a galera gosta disso também. Postei o vídeo e a legenda foi a parte legal. Tem nada a ver, não sei se você vai entrar de acordo. Eu acho que vão ter que parafusar esse remo no chão, que ele ainda tá andando. Aí se sentiram ofendidos. Foi isso, cara? Aí eles foram em cima do seu post. Aí foi por causa em cima do meu post. Caraca. E isso foi uma, né? Esse foi um, mas esse foi o principal. Aí depois disso aí começaram a pegar no meu pé. Entendi. Começaram a pegar no meu pé. Só que aí é isso que eu falei. Se eu não acho que tá no meu ponto de vista também, eu vou falar. E até um belo dia que a gente discutindo lá, eu e outra pessoa. Aí ele falou, se você não tá satisfeita, é só você sair. Porque aqui as regras são assim. Então, ele já tava meio que convidando, né? Entendi. Pô, não tô suportando mais sua presença aqui. Todo dia você tem como você remar em outro lugar. Todo dia você tem alguma coisa pra falar. Todo dia eu chamo alguma coisa pra falar. Escuta o cara também, né? Não. Até... Mas era coisa boba, cara. Posso falar aqui coisa boba? O que era coisa boba? Acho que sim. Um exemplo pode usar a camisa de manga preta, fria, por baixo, né? Aquela segunda pele, né? Mas não pode usar calça.
Não pode usar calça? De segunda pele. Ah, cara, coisa de vestuário. Eu já tomei uma bronca de vestuário lá uma vez. Então... Eu fui correr na esteira com a camisa do estúdio, tava correndo já aquecida e o cara veio me dar bronca. Eu falei, caraca, foi mal, cara, não me liguei mesmo. Ainda fui, sabe o que eu fui? Eu fui legal. Fui lá, falei, cara, peraí, botei a camisa ao contrário e voltei a treinar, porque eu não tinha como ir pra casa pra voltar. Sim. Né? Mas tá vendo? Tipo assim, uma coisa... Mas Por quê, né? Regras são regras, né? A casa dos caras. Aí depois eu parei de... Mas você vê, isso é interessante, cara, porque eu demorei pra entender formas de você atingir seus objetivos, né? Qual que é o objetivo do Iago? Cuidar de gente e tratar da saúde. Às vezes a pessoa que olha de fora, sem conhecer a história do Iago, ela olha um post desse, e aí isso é legal de você ter falado. E aí ela pensa assim, caraca, o cara tá querendo ou aparecer ou que ele tá querendo sacanear ou quebrar, ou depredar alguma coisa. Não, cara, ele tem total conhecimento do aparelho. E ele fez uma legenda que é uma call to action. É uma chamada de atenção, na verdade. Nem uma pra ação, uma pra atenção. Que ele tá fazendo o quê? O marketing dele. Então, às vezes, nem encare tudo na sua vida como uma coisa ruim, porque isso, por exemplo, foi parar lá em mim, que nem viu o vídeo. Sim. Eu fiquei sabendo, então deu um murmurinho que tá aumentando o seu propósito, né? Sim, exatamente. Então isso é muito interessante. Se você não sabe, os políticos fazem isso o tempo todo. O tempo todo. Né? A mídia faz isso o tempo todo, só que você só não sabe que é verdade. Exatamente. Você fica perdido nisso aí. Você já entrou num looping ali de informação, né? Exatamente. E é interessante você falar isso, que eu aprendi a fazer barra soap com muito custo, né? Eu nunca fui bom no barra soap, eu saía 2, 3 repetições. Pra quem não sabe, barra soap é você subir acima da barra, né? Você faz o keeping, bate lá, passa o peito da barra e sobe. Eu demorei muito pra aprender isso. E eu, como estagiário, eu pensava sempre como você, eu tenho que saber fazer. Como é que eu vou dar uma aula de barra soap se eu não sei fazer? Aí a Thalita, na época, trouxe um cara da Olímpico aí, bom, não lembro o nome dele agora, e ele, no dia da aula dele, eu entendi, no dia seguinte eu tava fazendo, no final de semana lá, eu pedi pra ela abrir, consegui subir. Que legal. Ai, deu aquela nostalgia, aí pra quê, né? Fui eu, muito tempo depois, né, já tinha saído do CrossFit, tava estagiando na atual, se eu não me engano, eu não subi no cross, meti um bar muscle up, velho. Sem fazer nada. O cross virou, cara. No cross? No cross da academia, brother. Qual academia? Da atual. Nossa, aquele cross do meio, assim, ó. Tinha, acho que, sei lá, 80 quilos em cada lado, acho que era por aí 100 no máximo. Só que com a explosão, eu era magrinho, pô, pesava uns 80 quilos. Era um pouquinho mais forte que eu tô agora, né? Tô com 7,6. Aí no que eu dei a pancada do kick pra subir, que eu puxei a estação veio junto. Nossa. Aí na hora eu pensei, morri, né? Porque o negócio ia bater. Só que o negócio não virou, cara. Ele bateu, eu caí de costas no chão, ele voltou e fazia assim, bum. Você machucou? Bati de costas, né? Deu aquele branco assim. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, o que eu fiz, cara? Só que sorte que era tipo assim, horário do almoço. Tinha quase ninguém. Ninguém pra saber. Eu não sei nem se o pessoal ficou sabendo disso. Falei, caraca, brother. Mas eu vi aquele dia ali, eu falei, nossa, se o negócio caísse em cima de mim, né? Mas aí o meu foi imprudência mesmo. Sim, eu fiz bobeirada, cara. Academia, não, porque eu sei que eles não vão suportar, a academia não vai suportar. Eu magrinho, mas não você forte, né? Eu tive uma outra situação, Thiago, numa outra academia também, que eu fui proibido de gravar vídeo. Caraca. Fui proibido de gravar vídeo. Na verdade, todos foram proibidos, mas foi a partir de um vídeo De um vídeo seu, disruptivo. E o vídeo... Olha o Iago disruptivo. Exatamente. O vídeo não tem nada a ver. Você vai concordar comigo, porque todo mundo concordou comigo. Depois que a pessoa mandou lá no grupo, né? O dono da academia mandou no grupo e todo mundo veio mandar mensagem no privado. Todo mundo. Tipo, cara, olha só que palhaçada. Caraca. Que isso. O vídeo era eu treinando, a legenda. Eu treinando para viajar. Aí eu fiz uma parceria com a loja de mala, né? Do lado. Você tá se ligando na cabeça desse menino? É uma coisa absurda, mano. Eu fiz a parceria com a loja de mala do lado, peguei alguns objetos emprestados, aí tinham alguns cortes, né? O primeiro corte era eu treinando para viajar. A mala vindo na esteira, e eu esperando ela assim com óculos, com almofadinha, como se estivesse no aeroporto. Que maneiro, acho que eu vi esse vídeo. Isso. Eu descendo na escada da academia, né? Como se eu estivesse na escada do aeroporto, assim, descendo. Eu pegando a mala em cima de onde guarda os colchonetes, pegando como se estivesse tirando do avião. Aí, a galera se amarrou. Aí esse vídeo foi o que fez proibida. Legal, eu vou aproveitar um gancho. Aí eu te pergunto, você acha que na hora que acontece essas coisas, a gente gosta? Às vezes é uma coisa legal de se passar? Não, mas aí você tem que ter inteligência emocional, não sucumbir e continuar. Exatamente. Fala a média aí, um vídeo seu mais estourado, quanto tem de visualização hoje em dia? O mais estourado hoje tem 9 milhões. Eu tô com mais 4, mais 3 com 1,5 milhão, em volta de 1,2 milhão, 1,5 milhão.
E alguns com 200 e pouco, 500 e pouco. Hoje em dia não está dando tanto engajamento, mas que eles mudaram as políticas. O algoritmo mudou bastante, algoritmo, realmente. Exatamente. E eu estou procurando ali onde tá entendendo, tá estudando. Isso, onde que é o gancho ali para voltar a viralizar desse jeito. Aí entra na mesma pergunta que eu já fiz, já coloquei aqui em tese algumas coisas. Será que vale a pena o Iago aceitar as críticas que tiveram contra ele, né? Se ele tivesse feito isso lá atrás. Deixado de evoluir, deixado de entregar seu trabalho, deixado de entregar a mensagem que por trás dos vídeos é saúde. O que teria acontecido? Ele teria deixado de crescer o que ele cresceu, de impactar na vida positivamente de mais de centenas de pessoas que ele impacta hoje, né? E impactar aqui positivamente para você nessa roda de conversa que virou um bate-papo maneiraço. Né? Inclusive ficou mais contraído até agora. Exatamente. Achei muito legal. Pô, prazerzaço entrevistar você. Então pensa comigo, cara. Você sempre vai ter os momentos difíceis na vida, né? E o que você se arrepende, cara? Uma coisa que você fez assim, que falou, pô, cara, eu não devia ter feito isso. Podia ter mudado alguma coisa em cima disso. Não devia ter feito isso. Tem algum que você pode falar pra gente aqui? Poxa, cara, pra ser sincero, entra na forma de pensar, né? De cada um. E creio eu que seja hoje a mais certa de se pensar. Eu não tenho nada que eu me arrependa de ter feito, porque de tudo que eu fiz foi aprendizado. Maneiro. Até as coisas que eu errei fazendo foram aprendizados. O famoso mindset de crescimento. Exatamente. Irado, tudo cara. isso eu trago hoje e vou levar pro meu futuro, entendeu? Irado. As coisas ruins a gente deixa pra lá, aprendemos, e as coisas boas a gente leva. Então não tem nada que me arrependo hoje, graças a Deus. Nessa sua formação de carreira, até a estruturação de carreira, tudo, teve algum filme ou um livro que você indicaria pra galera aí? Eu gosto muito dessa análise de mercado no geral, né? Então eu busco muito fora da educação física. O livro que eu mais gosto hoje chama Gatilhos Mentais. Maneiro. Tem tudo a ver com o que você tá falando. Caraca, cara, tá aí o ouro. Já viu esse vídeo, Gatilho? Eu não, vou ler. A partir de agora eu vou comprar ele. Não, eu te empresto ele. Não, o livro não se pega emprestado, não. Pega não, pega não. Não. Eu gosto de devorar, o livro tem que estar ali, cara, pra eu lembrar dele. Eu comprei um ontem. Antes de ontem. Comprei um antes de ontem. Poxa, vou entregar o ouro aqui. O Manual de Persuasão. Olha, o 2.0? Tá ali. Cadê? Você tirou daí? Você tinha um aí. Saiu daí. Ali? É esse aí? Tá em cima aí? Não é esse não. É o 2.0, né? É, o 2.0. Chique. Mas eu não tava lendo aqui também. Manual de Persuasão do FBI. Chique. Comprei agora. Dizem que é muito bom. Vamos ver. O Manual de Persuasão não é o mesmo do Armas da Persuasão, né? Tá. Não, o meu é do FBI. Maneiro. Do FBI. Vai aprender muita coisa também. Mas pra usar pro lado positivo. Sim, com certeza. Agora, amigo, eu queria saber o seguinte. Vai ter uma mensagem do Iago em todos os outdoors de Resende aqui e região, né? Vamos botar assim. Vamos ao estado do Rio de Janeiro. Uma mensagem que todos os profissionais que já estão formados e que estão na iniciação da carreira, né, na faculdade, vão ler. Da educação física. O que você botaria nesse outdoor pra galera, assim, um conselho seu? Tem vários, mas vou colocar o que eu estou cultivando hoje para minha profissão. Procure dentro e principalmente fora da educação física. Lembre, você é um empresário e não é só um personal, não é só um professor. Total. Parte da autonomia para você pegar. E as coisas se encaixam realmente. Exatamente. Meu amigo, foi um prazerzaço entrar com você aqui hoje. Foi todo meu, cara. Foi o mais conveniente que a gente teve até hoje aqui. Rio pra caramba. Maneiro pra caramba. Usamos a tecnologia aqui, ó. O chat ele estava presente. Montamos uma parte aqui pra trazer, claro, mais qualidade pra vocês, né? Quem fala que não usa é mentiroso. Não, mas isso aqui, cara, é a nova realidade. É a nova realidade. A gente tem um pensamento em cima de uma coisa, a gente passa, ele passa informações, teve muita coisa que eu achei irrelevante, mas muita coisa que fez sentido e a gente conseguiu aproveitar a entrevista do Iago o máximo possível para vocês pegarem de embasamento. Então, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem outros podcasts aqui também na Estácio muito legais, tá? Que eu recomendo que você assista. Vai sair corte para vocês, vai sair tudo. Quiser acompanhar o Iagão na rede social, qual que é mesmo? Lá no Instagram, @Iago_S_Martins. Iago é HYAGO. É isso. Beleza? E um prazerzão, meu amigo. Ficamos por aqui. Prazer. Até a próxima. Valeu, galera.